Bom, então, dando início a essa aula da quinta edição da Escola de Inverno do GEPAD, eu gostaria de dar as boas-vindas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Para nós todos é uma alegria ter cada um de vocês aqui conosco. E nessa aula de hoje, a gente vai falar de um tema muito importante, que é alimentação e desigualdades raciais e de gênero. Ele é um tema difícil, que ele está relacionado a heranças históricas e feridas da nossa sociedade que precisam ser curadas, que precisam ser enxergadas. E para nos ajudar a entender essas questões, a gente tem o prazer de receber duas convidadas que vêm fazendo contribuições maravilhosas para a construção de sistemas alimentares mais justos e mais humanos. E são elas a Sandra Chaves e a Potira Press. A Sandra Chaves, ela é graduada em nutrição com mestrado em saúde coletiva e doutorado em administração pública. Ela é professora da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia, é integrante do Conselho da Bahia e do Conselho Nacional, e é a atual coordenadora da Rede Pensan, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E a Potira Press, que vocês conheceram numa das aulas anteriores, ela é graduada em Ciências Biológicas, com mestrado e doutorado em Desenvolvimento Rural, e atualmente é com um pós-doutorado em andamento no programa de Sociologia da URGS. Ela foi conselheira do Conselho do Rio Grande do Sul e é integrante e pesquisadora do GEPAD, da Rede Pensan e do Instituto Fome Zero. E a nossa aula, como as outras, ela vai ser dividida em três momentos. A gente vai começar com a fala da Sandra, depois a fala da Potira e no final o momento das perguntas, né, com alguns blocos de questões. Então, pessoal, se vocês quiserem já ir colocando durante a apresentação as questões, as dúvidas, questões para debate, coloquem no chat, participem, não levem dúvidas para casa, fiquem bem à vontade, que o pessoal depois vai repassar para elas. E também fiquem de olho no chat que o pessoal da equipe vai colocar a lista de presença, que, enfim, em algum momento ali, fiquem com um olho na apresentação, outro no chat, preencham para depois receber o certificado de vocês. E também tenham cuidado com os microfones, para deixar os microfones desligados, para não atrapalhar, né? As pessoas se prepararam para fazer uma apresentação, então. Tenham esse cuidado, por favor. Então, eu vou passar a palavra para Sandra, por favor, e depois a Potira. Boa noite a todas e todos. Eu agradeço aí a Kátia, as companheiras todas aí do grupo de estudos, né, pelo convite, pela oportunidade. Espero que possamos aí ajudar no debate, né? Eu estava comentando que todos nós que atuamos nessa área de insegurança alimentar, né, da questão da agroecologia, de sistemas alimentares, estamos sendo muito demandados, né, para apresentar resultado de pesquisa, para participar de debate, o que é ruim do que sinaliza de que a fome persiste no país, né? Que eu digo, acho que tem 80 anos que a fome foi classificada, conceituada por Josué de Castro, né? E continuamos nós falando em fome, né? E, por outro lado, a gente festeja que podemos falar, né? E podemos incidir de alguma forma, seja nos movimentos sociais, nas políticas públicas, e é isso que nos motiva e nos mobiliza. Então, eu sistematizei alguns dados de nossas pesquisas, dos nossos estudos no plano nacional e um pouco aqui também na experiência de Salvador, em relação a essa interseccionalidade em segurança alimentar, gênero e raça. Então, vou trabalhar um pouco essa temática e, com certeza, depois com a fala de Potira, nós poderemos ter alguns elementos para o debate. Eu vou compartilhar, então, algumas telas que depois ficarão disponíveis para os interessados. Deixa eu botar aqui no... Acho que é no caderninho. Ficou? Está no modelo de exposição? Ok? Sim. Tá ótimo. Então, eu intitulei essa fala sobre visibilidades e invisibilidades
do racismo e do sexismo nos indicadores de insegurança alimentar. Porque temos que estar conscientes de que trazer essas variáveis e esses conceitos para o debate é uma coisa relativamente nova e é um desafio para nós, né? De fazer outros cortes, porque a gente está acostumado a trabalhar com um corte de renda, né? Ou de classe, né? E agora você introduzir essas outras variáveis. E o grande desafio, né, é não trabalhar no sentido hierárquico, mas no sentido de sinergias, né, que se intercomplementam para definir um fenômeno, para construir um fenômeno. E isso é muito importante, tanto para a interpretação do problema que estamos estudando, quanto para que possamos pensar, que é uma coisa que me mobiliza muito, na ação pública. Em que políticas públicas são necessárias, com que olhar, com que foco, para que nós possamos não estar daqui a 15, 20 anos falando da mesma coisa, né? Falando de fome e dessas desigualdades de raça e de gênero em nosso país. Então, é nessa perspectiva que eu vou tentar trabalhar. E lembrando que, no ano passado, o presidente Lula, na Assembleia Geral da ONU, falou que no Brasil, né, declarou, no Brasil estamos comprometidos a implementar todos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de maneira integrada e indivisível. Queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um 18º objetivo que adotaremos voluntariamente. Quer dizer, o Brasil está fazendo uma declaração global, né, de que deseja que a igualdade racial seja um objetivo nesse debate do desenvolvimento sustentável. Não é pouca coisa nominar esse problema, né, esse desafio no plano global, né? E aí, algumas questões que me orientam nesse debate. O que nós sabemos sobre isso? Sobre racismo e sexismo na questão da insegurança alimentar. O que precisamos saber? Como é que nós vamos chegar lá? Quais são as trilhas, né? Quais são as perguntas de pesquisa, um pouco, né? Que pode nos orientar para entender essas questões. Então, a base da minha fala vão ser as pesquisas realizadas pela Rede Pensar, né? Nós realizamos 2 inquéritos de insegurança alimentar no contexto da pandemia, um no final de 2020, outro no final de 2021 e 2020. A Rede Brasileira de Pesquisa de Soberania e Segurança Alimentar, a princípio, não pensava que ia fazer pesquisa, mas quando no governo anterior, quando houve o silêncio, né, nós tivemos com uma trajetória de realizar pesquisa sobre insegurança alimentar desde 2004. A última tinha sido em 2017, aí veio a hecatombe, aí nada mais aconteceu, veio a pandemia e a gente vendo que a situação ia piorar, porque já havia um recrudescimento da insegurança alimentar grave no país, e aí nós conseguimos apoio financeiro e conseguimos fazer o primeiro inquérito. No primeiro inquérito, nós vamos ver, foi identificado 19 milhões de brasileiros passando fome, foi em dezembro de 2020. Daí, silêncio, o governo não reconheceu, não admitiu, não debateu, não incorporou na sua agenda. Aí nós fizemos um segundo inquérito, conseguimos fazer esse por estados, tivemos um apoio, fizemos tudo com recurso de organizações não governamentais e fundações internacionais, não houve nenhum dinheiro de governo, né? E, né, no segundo, a gente teve um grande apoio da Ação da Cidadania, que nos permitiu fazer uma amostra por estados. E, a partir desse, numa análise, começamos a fazer análises desagregadas e fizemos esse suplemento 2, que é Insegurança Alimentar e Desigualdades de Raça, Cor da Pele e Gênero. Todo esse material nosso é público, está publicado no site olheparafome.com.br. Está disponível para todos os interessados. Usamos também dados complementares da PNAD, da POF, da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e de relatórios da Oxfam, então, alguns documentos que nos ajudam a pensar o problema.
Bom, para falar da questão da insegurança alimentar no Brasil, né? Lá nos dados de 2022, nós identificamos que, bom, pensando em segurança, você sabe como é que nós medimos? Acho que vale a pena falar, né, Kátia? Nós usamos uma escala, não sei se todos aqui conhecem, a escala brasileira de insegurança alimentar, que é utilizada em outros países do mundo e foi validada para o Brasil em 2003 e começou a ser aplicada, integrada à Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, pelo IBGE, em 2004. 2004, 2009, 2013, 2017, junto com a POF. E nós voltamos a aplicar, aplicamos em 2020, 2021, 2022, e o IBGE, felizmente, voltou a aplicar em termos nacionais agora, em 2023, com a PNAD contínua no terceiro trimestre. Vou trazer também esses resultados. Então, e a escala, ela é uma escala, ela não mede todas as dimensões da segurança alimentar, né? Porque a segurança alimentar é muito complexa, né? Ela mede fundamentalmente o acesso ao alimento, né? A primeira pergunta é: a pessoa que é responsável pela provisão na casa, de preferência, em geral, a mulher, mas pode ser o homem também, um adulto maior de 18 anos. Nos últimos 3 meses, houve alguma preocupação de que faltasse dinheiro para comprar comida? Se a pessoa disse não, não houve preocupação nenhuma, ela já. Pronto. Obrigada, boa tarde, segurança alimentar. Se diz, houve a preocupação de sim, aí a pesquisa evolui num conjunto que pode ser de 14 perguntas ou de 8 perguntas, que vai tentando dar uma gradualidade dessa preocupação até chegar à ideia de privação de fome mesmo. Com isso, a gente consegue classificar os domicílios em segurança alimentar, quando não há nenhuma preocupação da falta de acesso ao alimento, para manter a sua alimentação tradicional, em segurança leve, quando há uma preocupação, né, mas ainda dá para administrar, moderada, quando já há alteração quantitativa na alimentação, principalmente entre os adultos, e a insegurança grave, que é essa barra roxinha aí, que é quando há, assim, não sei quando vamos comer, né? É a insegurança total, a privação de refeições, e isso atinge também as crianças, né? Então, em 2022, nós tínhamos 41,3% de domicílios brasileiros em segurança alimentar. Quer dizer, de cada 10, eu tinha 4 só em segurança e 6 em algum grau de insegurança. Destes, 15,5% em segurança grave, que nós compatibilizamos com o conceito de fome. E isso significou, na época, 33 milhões de brasileiros em situação de fome. Há um diferencial, todas as nossas pesquisas mostram isso, desde 2004, entre o urbano e o rural. A concentração de domicílios em insegurança grave é sempre maior no mundo rural. Aí as pessoas perguntam, mas como? Vocês trabalham aí, né, nesse campo também, né, da agronomia, como é que aquele que produz o alimento é que passa mais fome? Vocês, de certo, têm mais respostas para nos dar nesse sentido, né? Então, nós temos aqui um percentual menor de segurança alimentar de domicílios do mundo rural e maior de insegurança alimentar grave. Eu sempre gosto de chamar a atenção que a insegurança leve, né, que é assim, alguma preocupação, ela é extremamente preocupante, exatamente, porque se houver uma crise de desemprego, se tiver uma pandemia, qualquer situação que possa gerar uma privação de renda ou de acesso ao alimento, ela pula para moderada, né? Então, é uma situação de à beira do precipício. Aqui, a gente fez o histórico, né? A evolução desse dado, né? Então, a faixa mais de cima, essa linha mais de cima, é a linha do percentual de segurança alimentar. Isso é muito importante para mostrar o seguinte: em 2004, né, que já tinha um ano de política pública, já implementado o Bolsa Família, com certos diferenciais e tal, do primeiro mandato do presidente Lula,
nós estávamos com 64,8% de domicílios em segurança alimentar e 9,5% em insegurança alimentar grave. Em 2009, nós já aumentamos o percentual de domicílios em segurança alimentar para 69,6% e reduzimos a insegurança grave para 6,6%. Em 2013, alcançamos 77% de domicílios em segurança alimentar e reduzimos para 4,2% domicílios em segurança grave. Foi o que nos permitiu, entre 2014, sair daquele mapa da fome que a FAO fazia na época, né? Quando o Brasil saiu desse patamar. Foi o nosso melhor resultado, quer dizer, em cada 10 domicílios, eu tinha quase 8 em segurança alimentar. Né? Daí, em 2000, nós tivemos toda a crise da democracia brasileira, né? Em 2015, 2016 e tal, o impeachment e tal, aquelas coisas todas. Em 2018, nós já temos uma queda do percentual de domicílios em segurança alimentar para 63,3%. Observe, abaixo do valor inicial da curva, em 2004. Isso já vai nos provocar para saber o seguinte: a questão da segurança alimentar é muito sensível ao padrão de políticas públicas e ao lugar que esse problema tem na agenda pública e social brasileira. Né? O que tivemos a partir de 2016? Suspensão de políticas, paralisação de políticas públicas, teto de gasto de 20 anos para saúde e educação. Né? Muitas políticas não foram suspensas, mas foram asfixiadas sem recursos, como Minha Casa Minha Vida, equívocos do Bolsa Família. Bom, então, a situação. Eu gosto sempre de chamar muita atenção disso, porque chegamos a esse patamar de fome por causa da pandemia. Não foi só a pandemia. A pandemia trouxe um plus. Aí, quando foi em 2020, quando fizemos, a nossa pesquisa foi de 5 a 20 de dezembro de 2020, nós chegamos a 44,8% de domicílios em segurança alimentar. Quer dizer, em cada 10, eu tinha 4,5 domicílios em segurança alimentar. Olha a diferença para o patamar de 2013. E eu sempre costumo dizer, não foi só a pandemia, foi a gestão equivocada e, diria, criminosa da pandemia. Porque não é destino a gente ser o país em segundo número maior de óbitos, né? Foi toda uma questão de política, de tomadas de decisão ou não decisão da política pública. Daí, em 2000, aí chegamos a 9% de insegurança grave, dos homicídios de insegurança grave, quase igual a 2004. Em 2022, nós chegamos a 41% de domicílios em segurança alimentar, quer dizer, bastante grave, e 15,5% de domicílios em insegurança grave e 15,2% em moderada, com alteração qual e quantitativa na alimentação. Então, 30% da população brasileira estava em estágio de insegurança bastante graves. 28% em insegurança leve e 41% em insegurança alimentar. E aí, a boa notícia, né? Os dados da PNAD, de segurança alimentar da PNAD 2023, que foi a campo em dezembro, entre novembro e dezembro de 2023, já encontrou 72,4% de domicílios em segurança alimentar. Então, uma recuperação bastante importante. Não alcançamos o patamar de 2013, né? 2013, 2014, mas é uma curva ascendente, o que, mais uma vez, comprova que nós dependemos fortemente de uma agenda política que coloque a pobreza, a fome e a exclusão no topo do debate e que dirija ao problema um conjunto de políticas públicas, né, com recurso, com competência, com tecnicidade, para que as coisas mudem. E reduzimos a insegurança alimentar grave para 4,1% dos domicílios. Né? Então, realmente, a gente teve uma redução importante e não precisa muito nem muito tempo para a coisa acontecer. Vocês vão dizer, isso foi
Menos de um ano do governo Lula já aconteceu tudo isso? Não. O processo de final de 2022, o processo eleitoral, fez com que o governo anterior voltasse, que ele tinha suspendido o Bolsa Família, aquele auxílio emergencial, colocou 600, depois tirou, voltou para 150, depois, na época da eleição, voltou para 600. Então, isso faz diferença, né? Então, algumas coisas já aconteceram naquele contexto pré-eleitoral de 2022 que ajudaram nessa trajetória. E depois com as políticas públicas de 2000 e... Aqui eu trouxe um dado do diagnóstico da população negra, que é uma coisa para nos provocar. Entre 2012 e 2021, o percentual de brancos no país caiu de 46,3% para 43%, enquanto de pardos aumentou de 45,6% para 47%, né? E pretos aumentou de 7,4% para 9,1%. Bom, como não se considera que a gente tem mudado tanto de cor, talvez a consciência nossa né, de assumir, né, nos inquéritos, né, a cor faça alguma diferença aí, né? E observe que você vai ter uma elevação, problemas, né, que são atinentes a esse reconhecimento da política pública também, né, desse perfil demográfico da população brasileira. Aqui é um dado também muito importante, eu ainda não fiz essa análise para 2023, porque eu não tive acesso ao microdados do IBGE dessa última pesquisa, não foi publicado, ou pelo menos eu não tive acesso. Mas aqui já dá para ter uma noção muito grande, que as desigualdades que estruturam, né, as desigualdades sociais, econômicas e tal do país estão presentes, claro, na insegurança alimentar. Então, se no Brasil como um todo eu tenho 41,3% de domicílios em segurança alimentar, né? Isso lá na região norte eu tive 28,4%, quase 30%. Na região nordeste, 32%. Centro-oeste, 40%, já vai aumentando. Sudeste, 45% e sul, 51,8%. Então, as desigualdades sociais. E observe, é interessante observar que todo o país sofreu muito com a questão da insegurança alimentar, porque a região sul, naquele inquérito passado, antes da pandemia, era 85% de domicílios em segurança alimentar. Portanto, caíram, só que eles estavam no patamar alto, caíram para 51%. Né? O Centro-Oeste era 60 e tantos por cento, quase 70%, caíram para 40%. Mas aquelas regiões mais sacrificadas já no patamar de desigualdade no país ficaram muito prejudicadas, com 1/3 dos seus domicílios só em segurança alimentar. No Brasil, 15,5% de insegurança grave. No Norte, 1/4 dos domicílios em insegurança alimentar grave. Né? E no Nordeste, quase isso, com 21%. E no Sul, 9,9%. Quando vamos comparar, vamos ver que essa distribuição do fenômeno segue também a distribuição, a concentração de cor da população. Então, na região norte, você tem 73% de população parda, né, em 2021, e 7,5% de população negra. No sul, você tem 19% de parda e 4,4% de negra. Então, a distribuição dessa problemática da insegurança alimentar, de uma certa forma, acompanha também a distribuição do dado demográfico por raça e cor do país. Tudo bem, gente? Está dando para seguir o raciocínio? Tá sim, Sandra. Só que já tá no horário, assim, faltam 5 minutinhos. Se você puder ir encaminhando pro Vovó, final, eu agradeço. quantos minutos você me deu, hein? 10? 25. Já tem 25 minutos que eu falo? Meu Deus, que absurdo. 20. Bom, então eu vou falar rapidamente da interseccionalidade, que é um conceito, né, lançado aí por Crenshaw em 2002, que reconhece a articulação do racismo, do patriarcalismo e da opressão de classes como sistemas estruturais
que criam desigualdades básicas e estruturam a posição das mulheres, raças e etnias em relação aos fenômenos sociais. E aqui é o dado que é interessante para a gente ver esse debate está aqui hoje. Eu vou cortar depois, né? Você pega a mulher branca, né, em termos de domicílios, 2021, você tem 47,5% de segurança alimentar. Se a mulher é negra, 30,1%, né? A insegurança grave, 22% se a mulher, referência, um domicílio é mulher e negra, e 13,5% se é branca. O homem também tem diferença, né? O homem branco, 7,8%, e o homem negro, 14,3%. Então, aí já marca uma diferença. Então, quando a gente pega no patamar, vai ver o seguinte: a questão da segurança alimentar, a base da pirâmide, onde se concentram os domicílios, é chefiado por homem branco. É referência a homem branco. Depois, mulher branca. Depois, homem negro. E, por último, a mulher negra. E o contrário, quando a gente fala de insegurança alimentar grave. A base da pirâmide são os domicílios chefiados por mulheres negras. Depois, homem negro, mulher branca e homem branco, que terá o menor percentual. E aqui, eu acho que eu vou fechar aqui minha fala. Então, o que mostra esse que é uma cara desse racismo estrutural? Ainda que as mulheres tenham os mesmos anos de estudo, a cor vai fazer diferença, né? Então, com mais de 8 anos de estudo, a mulher branca tem o domicílio como mulher branca tem 55,7% deles está em segurança alimentar. Mas a mulher centro-negra, com mais de 8 anos de estudo, só 36,2% de segurança alimentar. Você pega a situação do trabalho formal, também a diferença se mantém a favor da mulher branca. A situação de desemprego também se aparece em favor da mulher branca. Então, e isso vai acontecer em relação ao homem branco e ao homem negro. Então, isso nos chama a atenção que a insegurança grave ela foi mais frequente em domicílios chefiados por pessoas pretas, como comparado com pardos e brancos. A prevalência da insegurança moderada e grave foi mais alta em domicílios chefiados por mulheres negras e também em famílias com criança menor de 10 anos, que mostra que a gente não protege as nossas crianças, né? O percentual de domicílios chefiados por mulheres negras com crianças menores de 10 anos em segurança alimentar foi de 21,3%. Metade do encontrado em domicílios chefiados por homens brancos, 52,5%. Né? Aqui eu vou passar. Então, só para chamar a atenção que a gente está falando de alcançar uma igualdade racial na sociedade brasileira através desse objetivo. Então, vemos que temos aí um longo caminho a percorrer, né? Que não vai ser só pela educação que a gente viu. Eu tenho 8 anos de estudo, mas a mulher negra é mais vitimizada, né? A taxa de ocupação no emprego vai ser diferente, a renda vai ser diferente. Então, isso nos provoca a pensar quais serão os nossos caminhos para sair desse problema. Muito obrigada, desculpe aí pelo tempo. Nós que agradecemos, Sandra, até sobrou tempo. E o pessoal no chat também falou que estava tão bom que nem parecia que já tinha passado tudo, assim. Então, muito obrigada. Esses dados são muito importantes, assustadores, mas a gente precisa olhar para isso, né? E, enfim, para dar continuidade, Potira, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Então, vou tentar aqui compartilhando a minha apresentação, enquanto também já vou agradecendo pelo convite da Escola de Inverno, mais uma vez, quinta escola, né? Então, literalmente uma experiência que surgiu na pandemia e deu certo. Uma honra também estar aqui junto com a Sandra, né? Grande desafio falar depois dela. Então, nós vamos lá. Agradecer, então, também toda a equipe de apoio, Nadine, Nathalie, o pessoal que está nos bastidores, Kátia. E vamos lá, otimizar o meu tempo. Então, gente, eu trouxe essa reflexão, né, das questões raciais e de gênero. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estou supondo que sim. Então, Sim, tudo certo. obrigada.
E aí eu imaginei, né, que a Sandra ia trazer os dados da Rede Pensão, né, esses dados que a gente tem tão relevantes de pensar o Brasil, e pensei em fazer um exercício diferente, oposto e complementar, e trazer algumas reflexões a partir não do macro, mas do micro, de algo bem local, bem pontual, do meu território, de onde eu vivo, de onde eu trabalho, e de pesquisas bem recentes a mim, e que são, de certa forma, algumas contações de histórias, e que eu espero que nessas histórias vá um pouco trazendo, né, esses elementos de como as questões de raça e as questões de gênero vão aparecendo, né? Então, eu vou contar três histórias. A primeira história é do Tria Ecológico, que é um sistema de entrega domiciliar ativo desde 2019, mobilizado por duas sócias, que são jovens, mulheres brancas de classe média, que tiveram acesso a estudo, a graduação, que são mães de meninas, são cuidadoras da família. Uma delas é mãe solo, mora com a mãe viúva, cuida da mãe, e que nos desafios ali de pensar como gerar renda, de conciliar uma preocupação dos cuidados com a família, com as filhas, uma grande preocupação que elas já tinham com questões ambientais, sustentabilidade, resolve em 2019 lançar um sistema de entrega domiciliar vinculado à agricultura familiar regional para entregar alimentos para outras pessoas. Começaram em 2019. A gestão das tarefas, ela é totalmente compartilhada, desde a coleta que elas fazem com agricultoras até a separação dos pedidos, o carregamento das cestas, a gestão financeira, o contato com agricultores e consumidores, os processos de pagamento. Então, uma dinâmica também bem feminina, não só liderada por mulheres, mas com essa preocupação. Elas ofertam semanalmente cerca de 125 produtos, né, que variam um pouco sazonalmente. Atuam em três municípios na região metropolitana de Porto Alegre, que são Porto Alegre, Viamão, Cachoeirinha. Esporadicamente também fazem entregas em Gravataí, que é outra cidade. Trazem como muito forte essa ideia, né, que é um dos lemas delas, que é o melhor alimento é o que vem de perto. Elas têm uma característica marcante de ter uma atuação super forte nas redes sociais, onde elas deixam claro o posicionamento social e político delas, seja em relação à defesa da reforma agrária, dos movimentos sociais, as pautas feministas, né? E isso muitas vezes também tem um custo em relação aos seguidores e aos consumidores. Quando a gente vai olhar a origem dos alimentos, né? Então, elas são abastecidas por 10 famílias de agricultoras, né? E falo agricultoras porque a maioria são mulheres, são mobilizadas por mulheres. Também tem três cooperativas de agricultura familiar, sendo que duas são vinculadas ao MST, e um empreendimento também familiar focado na agricultura agroecológica local. A maioria das famílias pertence ao mesmo assentamento, que é o assentamento Filho de Cepé, em Viamão. Então, essas agricultoras são todas agroecológicas, com certificação orgânica, trabalham com uma produção que é de pequena escala, são vinculadas a mercados de proximidade territoriais, o que significa que, além delas venderem para o tiro ecológico, em alguns casos elas fazem vendas na própria propriedade, para vizinhos, para pessoas que vão buscar. Algumas atuam em feiras ou atuam em outros grupos de consumo. E essas mulheres têm, de forma geral, uma escolaridade baixa, com ensino fundamental incompleto. São agricultoras que estariam classificadas como baixa renda, de forma geral. Têm um baixo letramento em tecnologias da informação e comunicação, então elas conseguem fazer um acesso básico de uso de telefone, mas, por exemplo, dificilmente conseguiriam intermediar todo o processo de gestão, por exemplo, que acaba sendo feito pelas sócias do Trio Ecológico, ajudando no processo, né? Então, essa intermediação, que eu tenho chamado como uma intermediação positiva, ela ajuda com que esses produtos dessas mulheres acabem chegando a mercados mais amplos, trazendo para elas uma renda mais estável e também permitindo que elas foquem o trabalho delas muito mais na agricultura do que em aspectos de comercialização, de gestão, né?
que nem sempre também é um desejo, uma vontade das pessoas. Quando a gente olha o perfil das consumidoras, a gente também vai ver que ele é majoritariamente composto por mulheres, mulheres trabalhadoras do urbano que moram nas cidades, que são responsáveis na sua família pela compra e pelo preparo dos alimentos, como é a maioria do contexto social que a gente vive. Em relação à etnia e raças, na maioria dos casos são mulheres brancas, mas também existem mulheres negras e amarelas em menor porcentagem como consumidoras. São mulheres com alto nível de escolaridade, maioria com pós-graduação completa, atuam em vários campos profissionais, algumas delas funcionárias públicas, e conciliam trabalho com os estudos e com o cuidado familiar. Em termos de renda, a gente também tem aí uma renda bem alta, né? A média das rendas fica de 2 a 4 salários mínimos, né? Então, um máximo aí de 5.200 na família, mas a rendas superiores a 10 mil reais, e apenas uma consumidora da família se declarou com um salário mínimo, né? Com ter 2 salários mínimos, desculpa. As consumidoras entram no trio ecológico por indicações de outras pessoas, então existe um contexto de proximidade, de familiaridade, o que a gente chama muito na discussão dos mercados de agricultura familiar como um forte enraizamento social, né? Realizam seus pedidos semanalmente, então elas pedem, geralmente se pede até segunda-feira de tarde para receber os produtos na quarta, né? Na sexta, as agricultoras são pagas e no domingo se abre novamente a lista indicando o que tem disponível naquela semana. As compras do trio ecológico representam 50% do consumo semanal da maioria das consumidoras, que também compram alimentos em outros locais, como feiras ecológicas, cooperativas, outros espaços e também supermercados e mercados locais. Existe um alto nível de satisfação com as diferentes etapas do processo, da entrega, sistema de realização dos pedidos, sistemas de pagamento, e inclusive o processo de entrega, que é muito cuidadoso, que a cada semana, né, as sacolas, os pacotes vêm com frases motivacionais, vêm com pequenos mimos, né, com cuidado muito de mostrar que aquela comida não foi só coletada e pacotada, mas que existe, vamos dizer assim, uma curadoria desses alimentos semanalmente. Quando se questiona por que elas preferem comprar no trio ecológico, os aspectos que vêm mais forte é fortalecer a agricultura familiar, cuidados com a saúde, contribuir com a produção local, a preocupação ambiental e fortalecer o cooperativismo. Então, são questões que estão bastante ligadas a outras estratégias semelhantes que atuam com isso, né? Feiras, grupos de consumo responsável. O professor Graziano falou bastante do meu livro semana passada, que foca mais nos grupos de consumo, mas tem vários elementos aqui que se assemelham, né, com essas questões da relação entre produtor e consumidor, por mais que existam, então, intermediárias no meio, né? Existe uma facilitação da venda para as agricultoras que acabam atingindo, então, como eu falei, um produto que vai mais longe, né, que atinge outros mercados e dá uma renda estável. E para as consumidoras se cria uma dinâmica de praticidade, conforto, com uma alimentação saudável, sustentável, com uma origem social de relevância. Ainda que seja um público pequeno, ele é fiel e alinhado com os valores, né? Eu digo isso porque entre os desafios que se tem para o sistema, além de aumentar a renda e aumentar, né, talvez o público consumidor, tem também uma questão que, como elas têm fortes valores políticos e sociais, toda vez que elas se declaram pela reforma agrária ou postam fotos no assentamento, deixando claro que o assentamento é MST, se perde seguidores, se perde clientes, né? Então, aí existe um custo dos valores que elas defendem. E também tem uma série de questões que poderia se pensar na facilitação da gestão como um software que ajudasse, por exemplo, né, a otimizar sistemas de pedidos e entregas. Outra história que eu queria contar é a história da Preta Velha, e aí eu vou ver se vai funcionar a minha estratégia de começar com uma voz da Preta Velha que inspirou essa iniciativa. Se não funcionar, me avise. É um vídeo bem curtinho.
sou presidente do PTV. Então, aí, como a gente teve muitos seguidores novos na página do PTV, então, eu vou contar um pouquinho para esses novos amigos, para os velhos amigos, eu já contei, mas agora eu vou contar para os novos amigos um pouquinho da nossa história. A gente tinha uma escola na comunidade, onde foi fechada essa escola para desenvolver o território. E aí a gente ficou um bom tempo lutando para reabrir essa escola de adultos. Aí a gente viu que nada acontecia, que não tinha jeito, mas eu reabri a escola. Aí a gente pegou e 3 mulheres pensaram assim, vamos ocupar essa escola para devolver para a comunidade, para dar tirou as crianças que estudavam aqui no meio, uma violência total. Ele tirou as crianças muito ficaram sem aula, não foram para outros colégios, não podiam ir devido às leis, à violência da comunidade em si. E aí a gente pensou nisso, vamos fazer, vamos ocupar o que está aí, tá? Pedindo para acontecer. E damos. Escutaram? Acho que sim, né? Ninguém me disse que não. Então, essa senhora é a Adélia Azeredo Maciel, é a senhora que inspirou, então, esse coletivo que se chama Preta Velha. O contexto onde o Preta Velha está instalado é na Vila Cruzeiro, uma das maiores vilas de Porto Alegre, uma vila que tem um contexto de violência, de tráfico muito grande, muito forte. E como ela relata ali no vídeo, existia uma escola estadual que foi fechada pelo governador em 2018, que durante um bom tempo ela e outras pessoas da comunidade tentaram reabrir, né, até para realmente enquanto escola, e que não conseguindo isso, não conseguindo negociações, resolveram ocupar o prédio da escola e transformar num espaço de atividades para a comunidade. Uma série de atividades ocorrem ali diariamente, desde oficinas de geração de renda, para corte, costura, artesanato, todas voltadas para mulheres, atividades físicas para a comunidade, grupos específicos para mulheres idosas, alfabetização para crianças, rodas de escuta, ações de valorização de cultura afro, mutirões de defensoria pública e uma série de eventos para a comunidade onde se fazia refeições. Um ponto talvez relevante de dizer que a Adélia era dessa comunidade, ela sofria um contexto de violência ainda pelo pai. Depois, isso também foi vivenciado no casamento dela, e quando ela se tornou viúva, ela, né, resolveu terminar os estudos, conseguiu um emprego mais qualificado e se tornou uma liderança comunitária muito forte, né? Então, ela é a preta velha dessa comunidade e o nome do coletivo se dá por ela. Quando a gente viveu agora, então, o contexto da enchente, né? Esse espaço que já é um espaço de referência comunitária para muitas questões, também se tornou um espaço de referência para abrigo das pessoas, para recebimento de mantimentos, de doações, de emergência, né? De tudo que foi vivido aqui, né? E as refeições começaram a ser feitas diariamente, se criando a Cozinha Solidária Preta Velha. Então, uma cozinha, como várias outras que a gente está vendo aqui em Porto Alegre, foram cozinhas de emergência durante a enchente, mas que estão tentando se consolidar, permanecer atuando como cozinhas comunitárias. Com o final da enchente, não tem mais a frequência de doações e de recursos que tinha antes, então, atualmente, as refeições em expressividade são feitas só na quinta-feira, com o almoço para a comunidade, onde elas distribuem cerca de 250 refeições para quem vai até ali buscar. Nos demais dias, se faz um almoço para os voluntários que atuam no espaço e atendimentos emergenciais, o que significa se alguém chega ali declarando que está passando fome, de alguma forma recebe o alimento dentro do que elas têm para oferecer. Todo o trabalho é realizado por mulheres de forma voluntária, mulheres negras em especial, negras e pardas. A cozinha está muito bem estruturada, uma das melhores que eu conheço aqui de Porto Alegre, né? Boa parte, por exemplo, aqui mostra uma das fotos, uma doação de panelas que receberam da CUFA, né? Houve shows, houve uma série de campanhas que auxiliou também a estruturar esse espaço, então, basicamente, foi a partir de doações. Também, como era uma escola, já tinha a estrutura da física do prédio da escola, mas elas não têm acesso à água na cozinha, né? Então, para pegar água, tem que ir até os banheiros, se retira a água e se leva até o espaço da cozinha para o uso dessa água.
trabalha até o momento com doações, majoritariamente, então se cozinha o que tem no dia, o que é disponível. Pela entidade da Coletiva Preta Velha, se tem um CNPJ, o que ajuda que se consiga ter algumas doações do PAA e o auxílio emergencial para o gás também foi disponibilizado durante o contexto da pandemia. Entre os desafios, está então aí a questão da falta do acesso à água corrente na cozinha, uma maior estabilidade nas doações de alimentos e nos recursos para manter o espaço, né? Acesso à proteína, que sempre boto como algo diferenciado, porque muitas vezes as cozinhas até conseguem ter arroz e feijão, mas proteína e alimentos frescos, vegetais, são sempre muito mais complexos de receber, né? Então, muitas vezes é o arroz, feijão e farinha, arroz, feijão em polenta, arroz, feijão em massa, né? A proteína é muito importante, né? E a gente tem toda uma discussão por questões ambientais e climáticas de reduzir o consumo de proteína, mas eu acho que é extremamente relevante que a gente fale que a gente ainda não tem toda a população acessando proteína, né? Então, pode até parecer muito estranho, porque assim, reduzir para quem não acessou né, é algo engraçado que a gente tem que repensar bastante ainda aqui no Brasil. E outra questão seria uma estrutura de refeitório, que seria um sonho deles, de conseguir poder não só entregar as refeições, mas ter um espaço qualificado para que a comunidade pudesse se alimentar ali no local. Aqui uma fala que eu achei que valia a pena trazer para vocês, de um representante da Preta Velha, que eu vou ler aqui para garantir que todo mundo consiga entender. Mas daí, me contando um pouco das conquistas, né, disse assim: a gente conseguiu gerar uma cultura de encontro na comunidade e a gente hoje em dia é muito reconhecido por isso. Houve um tempo em que o território era disputado por forças políticas do território. Hoje em dia, as pessoas reconhecem que nós éramos quem estavam com elas apoiando quando não havia mais ninguém, durante a calamidade das enchentes, durante a pandemia. Então, a principal conquista é esse abraçar da comunidade. A comunidade entender o nosso trabalho e nos dar esse retorno, tornando possível a gente efetivamente combater a fome. Nós conseguimos também mobilizar uma integração dentro de um território que é marcado pela fragmentação por diversos conflitos. Então, a gente tem gente aqui vindo de diferentes partes da comunidade e estamos conseguindo reconectar a Grande Cruzeiro. Por mais que tivessem formações políticas que a gente faz, por mais que houvessem cursos que a gente faz, se as pessoas não comem, elas não têm como sair de casa. Então, o alimento tem provocado uma integração social no território. E, consequentemente, a gente tem conseguido, através disso, criar processos de formação política e cidadã e explicar por que o Estado é ausente, porque não tem atendimento de saúde de qualidade, porque os jovens não têm acesso a atendimento psicológico no território. Com isso, a gente consegue fazer a comunidade compreender as malésias que sofrem, as ausências e as motivações desse processo. E, por fim, gostaria de contar um pouquinho da história uma outra história aqui também de Porto Alegre, que acontece num outro bairro chamado Lomba do Pinheiro, que é da comunidade Caigangue Fanim. Então, essa comunidade é uma das primeiras comunidades indígenas urbanas que foram reconhecidas aqui no Rio Grande do Sul. É uma comunidade também tida como bem estruturada em relação a outras, né? Ela é um espaço de vida de cerca de 200 pessoas, né? Com 60 famílias, entre adultos, crianças e idosos. A renda vem majoritariamente a partir do artesanato caigangue, onde existe uma dinâmica que entre terça e sexta-feira se coleta, né, os insumos nas matas, se faz compras no centro, se produz artesanato, finais de semana se vai a áreas centrais da cidade vender, e na segunda-feira é meio como um dia para eles de feriado, né? Um dia em que eles seria o domingo dentro da dinâmica de vivência deles. Dentro desse território existe uma escola, existe um posto de saúde, ambos atendem a comunidade, mas também outras comunidades indígenas de perto. Em 2018, se identificou um quadro bastante generalizado de mulheres da comunidade que estavam sendo medicadas por depressão e outros problemas de saúde, né? Elas contam que quem ia buscar os remédios era o cacique, e um dia ele se deu conta que às semanas ele voltava com 2 sacolas cheias de remédio para as mulheres,
e achou que isso não podia continuar, não era normal. Nisso, as mulheres começam a se encontrar embaixo de uma figueira para conversar, trocar experiências, falar sobre artesanato, sobre ervas, sobre cultura caigangue, e começaram a fazer refeições nesses encontros para se alimentar, mas também alimentando crianças e idosos que estavam ali embaixo dessa figueira, sempre que possível. Também, quando a gente vem agora viver o contexto da enchente, esse espaço se torna na cozinha da Tere, que é essa pessoa que aparece na primeira foto, que é uma liderança ali na comunidade, que já estava liderando esse grupo de mulheres, mas que começa a se disponibilizar a fazer alimentos para alimentar a própria comunidade e outras comunidades indígenas também que estavam se refugiando, né, pelo contexto que a gente estava vivendo. Durante a pandemia, elas conseguiram fazer até 300 refeições por dia, se transportava com a ajuda de voluntários para as outras comunidades indígenas, os alimentos. Os alimentos todos vinham a partir de doação, então também feitos por mulheres de forma voluntária, né? Algumas das doações vieram de agricultura familiar, vieram de entidades da sociedade civil, mas existe uma parceria que é estável, que continua atuando com elas, que é do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB, que é um movimento vinculado ao Partido Comunista. E existe um cuidado, né? Inclusive durante a enchente, apesar de se cozinhar o que tem, né? Como as outras cozinhas também fazem, alguns cuidados, né? Então, se prefere cozinhar no fogo de chão. Numa foto anterior apareceu elas ali cozinhando com fogo de chão. Na cultura caigangue se prefere cozinhar com banha, não com óleo. Então, sempre é um desafio porque cestas básicas vêm com óleo, né? E elas trocam os óleos por banha nos mercadinhos, onde conseguem. Tem uma relevância bem grande de alguns alimentos, como batata doce, milho, que são importantes para a cultura, que nem sempre se consegue. Tem uma preferência para pedaços de carne com osso, né? Que também é vinculado à cultura. Dentro dos pratos recorrentes, o arroz e feijão é feito de um preparo típico que se chama canju. Se prepara o bolo de cinzas, né, que elas chamam de amin, que é um pão, uma espécie de um pão que é feito, né, com trigo nas cinzas, que está ali nas fotos. Tocinho de porco é outro alimento que eles entendem como de base. E se busca nas matas, né, outras plantas que são importantes para a sua alimentação, como a fia e o comin, né? Então, algumas ervas que talvez a gente chamaria de punks, mas para elas são parte da alimentação tradicional. O Quando a gente... Tira, Tô tá no acabando, tempo. Tá bem. tô acabando. 3 minutos. Quando a gente pensa em alguns desafios, né? Então, além de manter as doações para que as refeições não aconteçam, hoje em dia elas só acontecem na segunda, que é o dia que elas conseguem cozinhar ou fazendo vaquinhas entre a comunidade ou com o que tem de doação, né? Geralmente uma mistura disso. Então, tem o desafio de ter doações estáveis, de ter recursos para manter a cozinha, de manter esses alimentos vinculados à sua etnia, que dificilmente vem, né, nas doações, como eu falei, de ter uma infraestrutura mais adequada, de ter recipientes, talheres, pratos para poder alimentar todo mundo. Eles vão se revezando, né, com o que é possível. Também não tem um acesso à água qualificado na cozinha, né? Não dá para lavar as panelas na cozinha porque a pia é pequenininha. Então, elas saem para fazer a lavagem das panelas. E tem também, né, desafio de organização interna, desafios comunitários, por exemplo, os maridos aceitarem que naquele dia elas vão, né, se dedicar a esse trabalho. Os 3 casos, né, eles mostram casos de protagonismo de mulheres frente a iniciativas que atuam com segurança alimentar na cidade, apesar de que, né, são bastante diferentes. As coerções, as pressões, a hegemonia do sistema machista, patriarcal, do sistema alimentar convencional, incidem sobre todas elas, né? E aí a gente tem muitos dados, desde a questão da violência doméstica, da sobrecarga do trabalho de cuidado, da alimentação, o menor acesso à renda, todos esses dados que todo mundo já conhece, né? Mas, obviamente, as condições de enfrentamento, elas são marcadas pelas raças, pela etnia, pelas condições de renda, pelas condições de acesso à educação, como a Sandra já mostrou também nas estatísticas, né? E eu quis mostrar pelas situações.
Todas elas envolvem situações de defesa de direitos, de engajamento social, de um certo ativismo, né? Ainda que o primeiro caso tenha uma questão de geração de renda, eu também acho que deixei claro como existe um elemento ali de ativismo social pela escolha das agricultoras e atuação. Envolve movimentos sociais distintos, ainda que o mesmo MST que forneça alimentos para o TRI foi uma das pessoas que doou tanto para as Pretas Velhas quanto para a comunidade Caigangue alimentos, né? Então também há conexões nisso. A atuação do Estado em todos os casos é pontual, né? A renda e os recursos são um desafio em todos os casos. São exemplos que a gente poderia dizer que são exemplares por quem beneficiam, pela rede que estruturam, pelo que propõem, mas estão nas margens, né? E aí, com essa fala das margens, eu só queria trazer também um pouco uma fala aqui da Bell Hooks, que eu não vou ler toda pelo tempo, mas da gente também pensar a margem não só como esse espaço de exclusão, mas esse espaço de resistência, de potência, esse espaço onde novas formas de se ver, de se criar alternativas de mundo se tornam possíveis, né? E que a gente pense em soluções que não sejam padronizantes e homogeneizantes, mas que possam acolher as diversidades de situações e de visão de mundo que cada grupo, cada comunidade promove. Era isso. Obrigada. Nós que agradecemos, Potira, que lindo te ouvir também. Eu acho que foi uma abordagem muito interessante, né? Mostrar que esses números que a Sandra trouxe, né? Que na verdade são pessoas de carne e osso, né? Que enfrentam essas questões e também a força e a criatividade delas, apesar das dificuldades, né? Para conseguir enfrentar tudo isso. Excelentes as duas falas, muito obrigada, as duas. E agora eu passo